Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história na aviação, como tudo aconteceu, de onde surgiu esse sonho, mostrar pra vocês que realmente se a gente acreditar e se dedicar demais, a gente consegue alcançar esse sonho, tá bom? Então chega de falação e bora começar esse vídeo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como prometido, vim trazer um pouquinho da minha trajetória dentro da aviação. Como tudo aconteceu, como que surgiu esse sonho. E eu espero que seja uma forma de inspirar vocês também, tá bom? Então vamos começar lá do início, há muitos anos atrás. Bom, gente, minha mãe, ela é diarista. Até hoje ela trabalha em casa de família. E ela trabalhava para uma comissária de bordo. Essa comissária, ela tinha uma filha que era mais ou menos da minha idade. E às vezes minha mãe me levava para o trabalho dela, né? E aí, essa mulher, ela começou a me inspirar. Eu admirava demais, assim, ela com aquele uniforme, toda impecável. Se eu não me engano, gente, ela trabalhava na Varig ou na VASP, não lembro direito. Porque depois minha mãe nunca mais trabalhou para essa mulher também. E eu nunca cheguei para ela para perguntar, porque eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de perguntar como que fazia e tudo mais. Então eu decidi buscar as informações por conta própria. E eu, gente, venho de uma família muito simples, assim. Na minha época, anos atrás, só quem tinha internet era quem tinha dinheiro, né? E minha família, ela nunca teve, assim, condições de ter a internet do momento e tudo mais. Então a gente tinha internet de escada, que tipo assim, depois da meia-noite que a gente podia ir lá acessar a internet, fazer as pesquisas no Google e tudo mais. E aí comecei a pesquisar no Google, algumas informações. Só que, gente, era muito escassas informações para comissários, porque ainda era uma profissão muito inacessível para muita gente. Então tinha pouquíssimos conteúdos na internet. Você quase não achava informações, o que você achava era tudo muito vago. Então eu fiquei meio perdida nesse início. E aí, gente, o que acontecia? Eu fazia tratamento no Hospital São Paulo, é um hospital público bem grande aqui de São Paulo, e eu tinha muito problema com respiração, ou seja, chegava à noite, eu parava de respirar, tinha respiração muito escassa. Então eu comecei a fazer tratamento nesse hospital para descobrir o que eu tinha, né? E aí os médicos chegaram à conclusão que se eu colocasse o aparelho dentário, ele iria melhorar muito a minha respiração. Então a gente começou a dar início ao tratamento, Ou seja, a gente parou de mexer aqui na parte do nariz e a gente foi colocar o aparelho, vocês vão entender o porquê. E aí quem me acompanhava, me levava para as consultas, era a minha mãe. E o que acontece, gente? Esse hospital fica na região de Moema, aqui de São Paulo, e tinha um ônibus, presta atenção, tinha um ônibus que minha mãe odiava pegar ele porque ele dava uma volta horrorosa em São Paulo, assim, demorava muito pra gente chegar até o ponto final dele. E aí eu fui crescendo e minha mãe começou a me deixar ir sozinha para as consultas, Porque ia ali, só apertava o aparelho e eu voltava para casa, era isso. Muitas vezes minha mãe tinha que deixar o dia de serviço só para me levar lá no dentista. Então, conforme eu fui crescendo, ela foi deixando eu ir sozinha. E aí, um belo dia, gente, eu tava lá no ponto de ônibus e o primeiro ônibus que passou foi esse que dá essa volta no mundo. Aí eu falei assim, eu vou pegar, ele passa em frente do aeroporto, eu adoro ver os aviões e não sei o quê. Entrei dentro do ônibus. Gente, quando eu tava chegando próximo do aeroporto de Congonhas, aqui de São Paulo, me deu a louca na minha cabeça que eu resolvi descer naquele ponto. Olha só que loucura. Aí eu desci do ônibus, mal sabia o que era um aeroporto, gente, eu nunca nem tinha entrado, pra vocês terem noção. Mas eu sabia que um comissário de voo, ele tava sempre com a malinha, ou a cabeça da menina. E aí eu falei assim, eu vou, vou seguir alguém que tá com mala e vou atrás, entendeu? E comecei a atravessar aquela passarela que tem ali no aeroporto. Quando eu comecei a atravessar a passarela, eu vi um rapaz que ele tava com muita pressa, sabe? E ele tava com a mala, assim, eu falei assim, cara, eu acho que esse rapaz é comissário. E corri atrás dele, me apresentei, falei com ele que eu estava muito interessada em saber mais sobre a profissão e tudo mais, se ele poderia me ajudar. Aí ele falou, que ele era comissário e tudo mais, só que ele estava muito atrasado. E que se eu quisesse as informações, eu poderia acompanhar ele, que chegando lá, ele iria me ajudar. E foi dito e feito, gente. Chegando lá no aeroporto de Congonhas, ele subiu lá no DO
que é onde os comissários e os pilotos se encontram ali para bater a nossa chapa, né? Bater o cartão, digamos assim. E aí a minha sorte é porque ele não ia assumir voo, ele estava de reserva. Reserva, para quem não sabe, às vezes tem vários comissários no aeroporto, tanto comissário como piloto, que fica ali de reserva, para se caso a empresa precisar ou às vezes alguém passar mal, essa pessoa substituir o lugar dela. Então esse rapaz estava de reserva, depois que ele bateu a chapa, ele veio com uma outra comissária, e aí eu descobri que eles eram da Gol. Aí foi lá que ele me passou todo passo a passo, gente. Ele me explicou tudo, como era o curso, qual a escola que ele se formou, se ele realmente indicava, como que era a questão do idioma, e tudo depois que ele me passou essa enxurrada de informações. Que, gente, até hoje eu não lembro o nome dele, mas eu lembro o nome da comissária, que era Suelen. E aí o que aconteceu foram se passando alguns anos, e eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, como auxiliar de limpeza em um pet shop, que era da filha de uma das patroas da minha mãe. Comecei a trabalhar ali, limpando o chão mesmo, sabe, passando pano, não me envergonho disso, porque tudo que eu passei na minha vida até hoje, eu tenho certeza que foi o que me levou ao meu objetivo final, sabe? Então, eu comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza, só que eu não me via ali, sabe? Sempre respeitei e tudo mais, minha mãe é diarista até hoje, só que eu sabia que aquilo ali não era pra mim. Eu queria estudar, eu queria aprender o idioma e alcançar o meu objetivo final. Então, fiquei ali uns meses, não fiquei muito tempo e comecei a investir nos meus estudos. Eu comecei a estudar inglês, não tinha condições de pagar uma escola de inglês, então eu comecei a estudar onde que tinha curso de inglês grátis, eu ia. E aí eu comecei a fazer um curso, fiz o curso durante um ano e, gente, não aprendi nada. Eu não sabia nem o verbo to be, eu não sabia nada, gente, nada. Tudo que eu sabia era algumas palavrinhas soltas que eu fui aprendendo com letras de música. Aí, nos meus 17 anos, foi quando eu me formei, no ensino médio. E aí, logo em seguida, eu já entrei pro mercado de trabalho. Eu tinha feito um técnico, digamos assim, para restaurante, trabalhar em restaurante, e comecei a trabalhar com isso, aos meus 17 para 18 anos. E aí, gente, na primeira oportunidade, eu entrei no curso de comissária, assim. Então, você tinha que ter 18 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 na época, até uns meses depois, e comecei a fazer esse curso. Só que o que acontecia, gente? Eu trabalhava nesse restaurante e eu trabalhava de segunda a segunda, tinha uma folga na semana, entrava às 5 horas da tarde no meu trabalho e chegava 3 horas da manhã em casa. E detalhe, esse meu trabalho ficava 3 horas de viagem da minha casa até lá. Então eu falei assim, meu Deus, como eu vou fazer esse curso? Não vai dar tempo. Mas eu falei, não, vou ter que dar um jeito. E aí eu descobri que o curso também tinha possibilidade de fazer de sábado. Então eu cheguei no meu chefe, conversei com ele e falei pra ele, eu tô querendo fazer um curso, só que o meu curso no sábado, ele acaba às 5 horas da tarde. E às 5 horas da tarde eu tinha que entrar lá. Mas ele aceitou numa boa. E assim, gente, eu chegava no curso um zumbi. Por quê? De sexta para sábado era o dia de mais movimento no restaurante, Então eu chegava muito, mas muito tarde em casa. Eu dormia uma média de 2 a 3 horas e já tinha que acordar para ir pro curso. Então foi um momento assim bem sacrificante, bem cansativo. Só que era o meu sonho, Então ninguém falou que era fácil. E aí, quando eu realmente comecei a fazer o curso, que eu achava que tudo era lindo, tudo era flores, tudo era avião, tudo era nuvem, eu caí do cavalo, Começando pelas matérias, porque eu jurava que eu só ia aprender a servir, aprender a sorrir. Era só isso que eu achava que eu ia fazer, gente. Situação de emergência, tinha noção que eu ia aprender. Mas nunca na minha vida eu imaginava que eu ia estudar peças de avião, ia estudar sobre, motor. Nunca, gente, nunca passou pela minha cabeça. Então já tomei aquele choque de realidade começando por aí, E uma outra coisa também, gente, que foi me deixando muito chateada ao longo do curso, foi a questão racial mesmo, na minha sala só tinha eu e mais uma menina, que era negra. Só que essa menina, gente, ela namorava com um rapaz lá, então não tinha amizade com ela, Não dava muita entrada. E as outras colegas de sala, gente, era tipo o alecrim dourado, Quando alguém fala e todo mundo fala, nossa, que lindo. E aí, às vezes, você falava alguma coisa tão relevante quanto e ninguém te dava atenção. E aí eu comecei a perceber também, gente, que sofri isso na minha infância e adolescência inteira. Sempre tive muito problema na escola com bullying.
Mas depois que eu acabei a escola, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou sofrer isso na minha vida, vou acabar e acabar. Não vou mais sofrer de racismo, bullying, por conta do meu cabelo, porque meu cabelo na época, ninguém sabia cuidar do meu cabelo. Minha mãe tentou vários cremes e nada ficava bom. Meu cabelo sempre vivia bagunçado, desarrumado, porque nada ficava bom. Então, quando eu entrei no curso, eu falei assim, não, no curso eu vou aprender tudo. Eu vou aprender tudo, não vou mais passar por isso, sabe? Falei, é uma nova vida, é uma nova virada de chave. E aí, quando eu comecei o curso e eu comecei a reviver tudo isso de novo, foi um grande choque pra mim. Porque eu não esperava, sabe? Então eu fiquei bem magoada por muitas e muitas vezes. Eu fiquei com muita vontade de desistir. Sabe, pra todo mundo que eu falava, eu quero ser, tô fazendo curso de comissária, não sei o que lá. Alguém sempre vinha colocar um empecilho. Falava, mas você tem que falar tantos idiomas, né? Mas você conhece alguém que trabalha lá dentro? Que não sei o quê? Sempre vinham com alguma coisa, sempre, gente. Ninguém me olhava com aqueles olhos que olhavam pra aquelas meninas, sabe? Sei lá, parecia que as pessoas me olhavam com um olhar sem decepção, tipo, nossa, tadinha, nunca vai conseguir, sabe? Era essa sensação que eu tinha. Então isso foi me magoando, foi me machucando, sabe? Foi me criando feridas dentro de mim. Só que eu sempre tive a minha fé muito forte, gente. Sempre acreditei muito em Deus. E eu sempre olhava, né? Poxa, mas fulano conseguiu, por que eu não posso? O que ela tem de diferente que eu não tenho? Foi aí que eu aprendi que a gente só deve abrir o nosso coração, contar os nossos planos, nossos objetivos, se você realmente confia em alguém. Se essa pessoa, sabe, te traz confiança, te traz segurança, se você acha que aquela pessoa realmente acredita no teu potencial. E o meu erro foi ter me aberto para as pessoas que não estavam nem aí, sabe? Não acreditavam em nada do que eu falava, nas minhas crenças. Então aí virou a chavinha, sabe? Então eu falei, não, a partir desse momento acabou, eu tenho que realmente focar naquilo que me faz bem. Então eu abri meu coração para Deus, eu senti muita vontade de desistir, eu quase desisti. Mas eu segui em frente, falei, não, já que eu não tenho esse perfil ideal de comissária, né? Eu vou chegar a esse perfil, né? Então eu tentava ficar na melhor postura, tentava fazer a melhor maquiagem, tentava arrumar meu cabelo da melhor forma possível, não para ser melhor do que as pessoas, mas ao mais próximo daquele objetivo que eu queria. Então eu me espelhava em comissárias de verdade, sabe? Quem estava na profissão. Por aí que começou a mudar a minha vida. Na época, gente, eu tinha o Orkut. Então essa Suelen, que eu tinha ela no Orkut, eu comecei a seguir ela e comecei a prestar atenção em penteados, maquiagem, postura. Na escola também me passaram bastante, então eu comecei a seguir esses passos e esquecer essas pessoas de lado, sabe? Não dar mais atenção para elas, porque aquilo ali só estava me afundando. Então eu parei de fato de contar qualquer coisa para essas pessoas e comecei a focar somente no meu objetivo. Então quando acabou o curso, eu fui uma das únicas, acho que só foi eu e mais uma pessoa que passou direto, sem ficar em nenhuma matéria. Então todo mundo ficou assim, tipo, nossa, ela passou em todas, né, não sei o quê. Passei no curso, recebi meu certificado e tudo mais. E aí veio o meu segundo desafio, que foi a faculdade. Óbvio que eu tinha vontade, sim, de iniciar uma faculdade. Só que nunca na minha vida, gente, eu pensei em estudar numa escola particular, você entendeu? Nunca passou isso pela minha cabeça. E um dia, chegando nesse meu trabalho, uns colegas, né, de trabalho estavam falando dessa universidade, que estavam querendo prestar o vestibular pra lá e não sei o quê. Aí perguntaram se eu não queria fazer. Aí eu falei assim pra essas pessoas, falei, gente, eu venho de escola pública, eu mal tenho um inglês, assim, sabe? Eu acho que eu não tenho chances de passar nessa faculdade, porque é uma faculdade caríssima, só estuda lá quem realmente tem condições de vida, sabe? Então eu falei assim, eu não tenho condições de passar. Aí o pessoal falou assim, não, mas tenta, né, vai que. Aí eu falei assim, vai que, né? Aí comecei a olhar a grade da faculdade, vi as matérias, vi os cursos, e o que eu mais me identifiquei foi publicidade e propaganda, gente. Mas assim, nunca na minha vida que eu me imaginei estudar essa faculdade. Nunca. Mas foi a que eu mais tinha me identificado. Eu sempre fui uma pessoa muito da internet. Quando começou a surgir o YouTube, gente, eu já tava lá. Por quê? Eu tava passando por transição na época que eu fiz o meu curso de comissária. Eu fui lá, realmente acompanhei, achava os cachos lindos. Eu falei assim, não,
eu também vou chegar nesse resultado. Então fui lá, cortei meu cabelo, me senti horrorosa no início, porque quem passou por transição sabe como é, mas tive que levar a vida, né? Então sempre consumi esses tipos de conteúdo na internet. Aí eu falei assim, eu acho que tem um pouco a ver, né? E fui lá, prestei o vestibular, passei, pela glória de Deus. Quando eu vi eu aprovada lá, gente, eu nem acreditava. Nunca, sabe? Mas eu acho que foi uma forma também de Deus mostrar que a gente tem que acreditar no nosso potencial. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz. Mas muitas vezes a gente é sim. Só falta você tomar uma atitude. Fiz a faculdade 2 meses depois, assim que eu terminei o curso de comissária, que eu terminei em janeiro, em fevereiro eu já estava na faculdade. E aí começou mais desafios, né, gente? Porque eu ainda estava nesse trabalho, morando a 3 horas, tanto da faculdade como do trabalho, e trabalhava nesses horários meio malucos, né? Porque não tinha condições de eu chegar 3 horas da manhã e sair às 4 horas da manhã, porque minha faculdade era mais longe ainda do que o meu trabalho. E se eu não pegasse o primeiro ônibus de 4 horas da manhã, gente, eu chegava lá 10 horas da manhã. Sério, era muito trânsito. Só quem mora aqui em São Paulo sabe o trânsito inferno que é essa cidade depois das 6 horas da manhã. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei assim, me paga menos e eu saio mais cedo. E aí foi dito e feito. Aí eu comecei a chegar em casa 1 hora da manhã, já melhorou, né? Pelo menos conseguia dormir de 2 a 3 horinhas ali. Só que, gente, chegava na faculdade, não dava. Eu ficava assim, toda hora, pescando, sabe? Eu tava muito cansada. E ainda resolvi começar o curso de inglês numa outra escola, porque eu não tinha condições ainda de pagar uma escola boa. E comecei a fazer um curso de inglês numa escola que era uma vez na semana. E o curso eu paguei R$500 para estudar 6 meses, sabe? Então para mim compensou na época. Só que essa escola, gente, ela tinha 100 alunos na sala de aula. 100 alunos, entendeu? E aí eu não tinha esse contato direto com o professor para tirar dúvida sobre pronúncia, gramática, era muito difícil. Uma porque eu não tinha tempo e era 100 alunos, né? Muita gente com a mesma dúvida ao mesmo tempo. Então era uma loucura. Então eu resolvi migrar de escola, fiz a minha matrícula em uma escola melhor, que eu pagava acho que era 200 e pouco por mês, que naquela época já era muito caro, né? Ou seja, eu fiz esse curso, gente, em 2012 e já era esses 200 e pouco. Hoje em dia eu acho que deve estar uns 300, beirando os R$400, né? Por aí. Comecei a fazer o curso nessa escola e aí, o que aconteceu? Surgiu uma vaga de recepcionista nessa escola. Aí a menina, eu conversando com a recepcionista, né, perguntando pra ela mais informações e tudo mais, ela falou assim, olha, aqui não tem muito benefício. Você vai ter só o vale-transporte, você tem que trazer marmita e o teu salário, só. Eu falei assim, nossa, mas só? Ela falou assim, tem um outro benefício que é o curso de inglês. Eu arregalei o meu olho assim, falei assim, cara, é a minha oportunidade. Ela falou assim, você pode estudar inglês, você não vai ter que pagar nada, só o material que você paga. Só que eu já tava estudando lá mesmo, já tinha comprado material. Gente, eu paguei assim umas 2 ou 3 mensalidades só. E comecei a trabalhar nessa escola, ganhando menos, só que o meu horário de lá era melhor. Então, pra mim, facilitou bastante. E aí, mesmo trabalhando um pouquinho menos lá, gente, estava muito difícil conciliar o trabalho com a faculdade. E eu não queria ter só que estudar, porque eu tava fazendo curso de inglês, aí se eu saísse daquela escola eu ia ter que pagar, e aí meus pais não iam ter condições de arcar com aquele curso. Aí eu falei, vou dar um jeito. Aí tinha uma amiga na época que tinha acabado de se mudar para uma pensão. Só que eu tinha muito medo, né? Porque eu já tinha pesquisado coisas de pensão e muita gente fala, o pessoal rouba as coisas, arromba a porta, rouba tuas coisas tudo. Eu falei assim, gente, meu Deus, onde que eu tô me enfiando? Mas aí a gente conseguiu achar uma pensão familiar, né? Ela foi morar lá primeiro, me passou o feedback. E a pensão, gente, era assim, do lado do meu trabalho. Era 5 minutos andando e pra faculdade era meia hora de ônibus. Então pra mim tava ótimo, peguei e me mudei. Gente, o quarto era isso aqui, era um ovo. E eu dividia com mais 2 meninas, com banheiro compartilhado. Era coisa bem simplesona mesmo, sabe? Tipo, parede mal rebocada. Era tipo assim, bem simples. Isso nunca foi um empecilho. Eu tava, pelo contrário, eu tava muito feliz de poder ter tido a oportunidade de morar perto da Avenida Paulista, do lado do Parque Ibirapuera, e ia ficar meia hora ainda da minha faculdade. Então, eu tava no paraíso, entendeu?
eu pagava R$ 400 e ganhava R$ 800 na escola. Então dava para pagar meu aluguel, porque já era tudo incluso, e ainda sobrava 400 para eu gastar na faculdade, porque, né, tinha muito trabalho acadêmico e outras coisas, né, alimentação, enfim, que ia me demandar, né. E aí comecei a morar em pensão com meus 19 anos. Não tinha deixado o sonho de ser comissária de lado, mas a faculdade começou a me demandar muito tempo. E aquela coisa da comissária, meu, seu sonho, não sei o quê, e eu ainda não tinha prestado a prova da ANAC. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou correr atrás do meu sonho, né? Enquanto ninguém me chamar, eu vou estudando. Depois que me chamarem, que eu entrar na empresa, aí eu vejo o que eu faço com a faculdade. E aí acabei saindo dessa escola de inglês também. Mas pelo menos eu consegui fazer o meu curso inteiro lá. Quando eu saí da escola, ainda estava faltando uns 3 meses para terminar o meu curso. Aí eu paguei, tive que pagar esses outros 3 meses. Então, basicamente, gente, eu ganhei um ano de curso gratuito, não paguei um centavo do meu bolso. E a dica que eu dou pra vocês é, saibam enxergar oportunidades. Você entendeu? Porque eu abri mão de ganhar menos, pra trabalhar menos e ainda ter o benefício do curso de inglês. Eu não tinha condições de pagar, ganhando aquele salário. Só que eu vi uma oportunidade aí, entendeu? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é, busquem as oportunidades. Então, depois disso, eu consegui um emprego em um restaurante também de recepcionista e fiquei lá, gente, durante uns 3 anos e pouco, nesse lugar. E aí eu peguei férias nesse trabalho. Ao invés de viajar, eu fiquei em casa estudando, porque eu falei, eu vou passar nessa ANAC, porque eu vou ser comissária, entendeu? Era isso que eu tinha na cabeça. E aí eu não falei pra ninguém, era assim, a boca fechada, entendeu? Fui lá, estudei, marquei a prova da ANAC e passei, gente, com quase 100% em todas as matérias, graças a Deus. E aí comecei a enviar currículo, né? Já tinha 2 anos que eu estava formada no curso de comissária, mandando currículo e nada, gente. E aí fui fazendo a faculdade, né? Porque não tinha muito o que fazer, né? Não tinha oportunidade, então eu tinha que seguir nos planos ainda da faculdade. E foram se passando os anos, eu lá fazendo a faculdade, e eu louca pra sair desse trabalho. Queria mudar de área, eu queria trabalhar na área de publicidade também e tudo mais. E quando foi em fevereiro, o meu chefe me desligou da empresa. Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, gente, que aí aconteceu de eu sair dessa empresa, né? E aí depois eu não consegui arrumar emprego na minha área, fiquei uns 2 meses ainda morando nessa mesma pensão, e aí não consegui arcar com aluguel e voltei para casa dos meus pais. E aí o que eu fazia? Eu aproveitava esse período que eu tava sem fazer nada e ficava estudando, me dedicando, gente, pra seleção de comissário de voo. Eu entrei naqueles grupos de Facebook e lá a galera sempre postava alguma atualização, tipo, de alguma empresa, da seleção de alguma empresa, o que tava caindo. Tudo que o pessoal colocava lá, que tava caindo nas seleções, eu estudava, entendeu? Então foram 5 meses em casa, fazendo várias entrevistas. Eu sempre chegava no final das entrevistas pra publicidade e eu nunca passava. E aquilo ali foi me magoando demais, porque eu falei assim, gente, eu fiz uma faculdade, a faculdade tem nome e tudo mais, por que eu não tô passando? Isso, gente, em 2017, fez 5 anos que eu estava formada no curso de comissária. Aí o que aconteceu? Eu consegui um trabalho como promotora de vendas numa marca que vende cílios postiços, hoje já tem maquiagem, enfim. Que sempre foi uma área que eu gostei, né? Porque beleza, hoje pra mim é uma paixão que eu tenho, que eu aprendi a desenvolver. E aí teve um certo dia que eu tava nesse trabalho e uma colega minha me ligava desesperadamente e eu não podia tocar no celular nesse trabalho, não podia. E aí não podia atender. Aí quando eu saí do trabalho, essa menina me falou, Célia, pelo amor de Deus, eu tô tentando falar com você o dia inteiro. Onde você tá? Aí eu falei, menina, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Morreu alguém? O que tá acontecendo? Ela falou assim, a Latam abriu vagas. Corre, se candidata, envia o currículo. Eu me desesperei. Eu falei assim, meu Deus, como assim a Latam abriu vagas? Ela falou assim, acabou de abrir. Geral já tá mandando currículo, não sei o que lá. Nossa, fiquei muito nervosa. Só que ao mesmo tempo, gente, como eu tava me estudando demais, sabe? Parecia que era algo que tava dentro do meu coração, que eu tava sentindo que aquele ano de 2017 era o meu ano para realizar o meu sonho. Então, assim, eu tava muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tava muito desapegada. Porque eu tinha passado por tantos nãos, sabe? Nessa área de publicidade, que eu não tava mais com aquela esperança, sabe? Quando a gente perde a graça, assim.
Então eu falei assim, eu vou enviar o currículo, sabe? Vai ser minha primeira seleção, se eu for chamada. É bom que eu já sei mais ou menos como é pra próxima entrevista, já considerando que eu nem ia passar nessa. Mas enfim, me enviaram um e-mail pra eu fazer um teste X lá. Gente, que teste difícil, misericórdia. Fiz o teste e aí passou uns 2 dias, a empresa tinha me mandado um e-mail me convidando pra fazer a seleção presencial. E aí eu surtei, né? Fiquei louca. Eu falei, meu Deus, não acredito. Tantos anos, tanta dedicação e finalmente pelo menos chegou a oportunidade de ser chamada para uma entrevista, sabe? E eu falei assim, Deus, se não for da tua vontade, se não for essa empresa, eu vou entender. Talvez eu ainda não esteja preparada, entendeu? Já fui com essa mentalidade. Fui lá, fiz a primeira fase. No dia seguinte recebi um e-mail para estar lá no outro dia, 8 horas da manhã de novo para a segunda fase. Aí eu falava assim, gente, não é possível. Eu chorava, assim, eu ria e chorava ao mesmo tempo. Teve etapas que você falava direto com o supervisor, né? E aí, a pessoa que me entrevistou, quando eu entrei na sala, ela me olhou dos pés à cabeça. Gente, eu lembro como se fosse ontem. Ela me olhou dos pés à cabeça e me abriu um sorriso enorme, né? Aí eu já me quebrou um pouco o gelo aí, né? Porque a selecionadora a gente já fica meio, né? Por ser uma pessoa mais, enfim. Aí ela já abriu um sorriso, pediu pra eu sentar. Aí ela olhou meu currículo. Eu falei assim, nossa, que currículo bem feito. Foi você que fez? Eu falei assim, foi. Fui lá, gente, imprimi numa folha toda especial, com todo o carinho do mundo. Tirei uma foto linda, maravilhosa, que eu fiz lá no estúdio Sanger. Acho que é assim que se pronuncia, que eles são especialistas em tirar fotos para currículo de comissário. E aí, antes de a gente começar a minha entrevista, ela elogiou demais, gente, vocês não têm noção. Ela elogiou minha maquiagem, falou assim, nossa, sua maquiagem está impecável. E o seu cabelo também. Se você passar no processo seletivo, continue assim, porque você é a cara da empresa. Gente, vocês não têm noção. Eu saí de lá, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Mesmo se eu não passasse naquela empresa, eu já tinha ganhado o meu dia, sabe? Porque eu já tava muito feliz, porque eu falei, caramba, alguém reconheceu todo o sacrifício que eu venho fazendo durante anos, que ninguém nunca tinha me elogiado, ela me elogiou, sabe? Então foi muito, 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 muito especial, muito. E foi assim, gente, eu fazia a seleção hoje, aí no final do dia já chegava a resposta. E foi indo assim, gente, foram 5 fases, eu acho, do processo seletivo. No último dia, eles tinham falado que porque a concorrência estava grande, que eles tinham que aumentar mais um dia de processo seletivo. Aí já ficava assim, né? Falava, meu Deus, mais um dia. 5 fases, mais um dia. E foi assim. E aí chegou lá, era para dar a resposta que todo mundo que estava naquela sala tinha sido aprovado. Gente, foi assim, surreal toda a experiência. Foi surreal. Como tudo aconteceu, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Sabe, parecia que já tava tudo certo pra ser meu, sabe? Tava me preparando, porque eu recebi tantos nãos. Cheguei à fase final de tantas empresas e não passava em nenhuma. Só que não era pra mim aquilo ali. O meu era esse, era ser comissária de voo. Enfim, tô tão feliz, gente, mais tantos anos pra você alcançar um objetivo, sabe? Tem empresas que levam anos pra contratar, entendeu? Uma colega da minha turma ficou 11 anos tentando, sabe? Assim como teve gente que tinha acabado de sair da escola e teve a oportunidade. Então, assim, gente, não desista, porque uma hora chega pra todo mundo. Então, assim, gente, foi uma experiência, assim, incrível. Eu evolui demais. Eu já achava que eu tinha uma cabeça boa até eu entrar na aviação. Até eu passar por desafios, por várias situações que eu nunca imaginei que eu iria passar na minha vida. E foi aí que eu falei assim, caramba, eu não sei nada. A gente não sabe nada sobre a vida. Então, nunca desistam dos seus sonhos. Ouçam a intuição de vocês, ouçam o coração. Porque eu tenho certeza que se Deus colocar um sonho, um desejo no teu coração, é por algum motivo, é pra ser seu, entendeu? Se não for pra ser seu, é porque não é pra ser daquele jeito, talvez não é naquele momento, entendeu? Então eu aprendi muitas coisas ao longo dos anos,
Aprendi a não desacreditar de mim, a confiar, independente se você veio da periferia, se você veio de família rica, não importa, você entendeu? Isso não te diferencia de nada, entendeu? O que vai te diferenciar, ó, é isso aqui, é a sua cabeça, entendeu? Então acredite no seu objetivo, vá até o final, porque vale a pena. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, aquelas pessoas que duvidavam de mim na escola, nos meus antigos trabalhos e tudo mais, quando eu entrei, uma que foi um choque para todo mundo, né? Porque já era 5 anos, então muitas pessoas acabam desistindo, nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Então essas mesmas pessoas vieram me perguntar como é que foi, qual que foi a minha experiência, como é que eu entrei, se era indicação, se não era. E sempre tem aquela intenção da pessoa querer te diminuir. Só que eu sempre fui uma pessoa, gente, que eu não olho pra esse lado, sabe? Se ela me destratou, beleza, entendeu? Uma hora a vida dá voltas, né? Então, sempre que essas pessoas me pediram ajuda, eu ajudei, sabe? Nunca recusei ajuda pra ninguém e nunca duvidei de ninguém, sabe? Eu sempre acreditei que se um consegue, todos conseguem. O meu chefe mesmo, de um dos trabalhos que eu tinha, ele mal sabia ler e escrever. E tinha 4 unidades de restaurante, eu falei, gente, a gente só não alcança se a gente não quiser, entendeu? Não é estudo, não é faculdade que vai te fazer o bambambam, não, entendeu? Então várias coisas foram me ensinando ao longo dos anos e me tornaram a mulher que eu sou hoje. E depois de ter entrado na aviação, com certeza eu evoluí assim, gente, parece que eu evoluí uns 10, 15 anos, real, porque a aviação muda a tua vida. Eu acredito que por a gente lidar com muitas pessoas, por a gente entrar em contato com outras culturas, faz a gente ter uma visão diferente do mundo, sabe? Eu era menina assim que veio da periferia, que sonhava pequeno, acreditava muito no meu potencial, mas ainda tinha muito medo, sabe? E aí depois que eu entrei na aviação, a aviação me abriu uma porta assim enorme, e aí eu pude ver o quão o mundo é grande, o quanto que muitas vezes a gente se limita por coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça, entendeu? Então, depois que eu entrei na aviação, gente, a minha cabeça fez isso, entendeu? Parece que nada mais me segura, nada. Hoje, tudo é possível pra mim. Se tá sonhando pequeno, tá errado, tem que sonhar grande, entendeu? Então, hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E pra mim valeu muito a pena, mesmo que tenha demorado 5 anos, mas foram 5 anos de muito aprendizado e muita dedicação. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, de coração, espero que inspire, que possa inspirar você que tá aí desse outro lado da telinha, seja branca, seja negra, seja cabelo liso, cacheado, não importa, você é capaz sim. Você só tem que acreditar e tem que se dedicar. Porque se você só acreditar, nada vai cair do céu. Tem que começar a agir, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.